galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é uma técnica que vai te ajudar a potencializar os seus resultados na academia e que vai acabar melhorando seus treinos. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa básica da musculação, mas que vocês que estão começando agora e não têm tanta intimidade com o assunto acabam deixando passar desapercebido, que é intensidade de treinamento. E não se iludam, na musculação, quando a gente fala de intensidade de treinamento, a gente está falando do peso que você consegue adicionar ao exercício. Muita gente acaba confundindo intensidade de treinamento com percepção subjetiva de esforço. Então eles acabam achando que quanto mais denso aquele treino é, quanto mais você se acha cansado, mais intenso esse treino é, quando na verdade a intensidade da musculação está diretamente conectada a quanto de peso você consegue colocar no exercício. E se tratando de intensidade, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma técnica, na verdade não é uma técnica, mas é uma estratégia que vai ajudar você a entender se você está treinando dentro da zona de intensidade que deveria ou se você está treinando de maneira submáxima. Hoje vamos falar sobre zona de repetições limítrofes. Você já sabe que para a gente ter bons resultados hipertróficos no seu treino de musculação, a gente precisa ter boas intensidades de treino. Principalmente se você não é aquela pessoa que tem tempo sobrando para fazer treinos mais volumosos, treinos com mais séries, treinos com mais exercícios. Mas você sabe como que você define essa zona de intensidade? No vídeo de hoje a gente vai ver algumas estratégias que podem ser utilizadas para você definir essa zona de intensidade e eu vou te dizer também qual que eu considero a mais prática para você utilizar no seu dia a dia. Se você chegou aqui no canal agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria fitness e estou aqui no YouTube ajudando você a treinar cada vez melhor e assim ter os melhores resultados estéticos possíveis. Se você ainda não for inscrito no canal, eu já te convido para se inscrever, aí que eu tento ajudar vocês o máximo possível trazendo conteúdo de treinamento, conteúdo teórico, conteúdo prático para facilitar que vocês entendam como montar um treino de boa qualidade. Para iniciar esse vídeo da melhor maneira, eu preciso dizer para vocês que a gente tem algumas literaturas que mostram hipertrofia similar entre intensidades maiores, ou seja, com pesos maiores, e treinos com intensidades menores, ou seja, pesos menores. Mas o que muitas das pessoas que trazem esses resultados para vocês esquecem de falar é que para a gente atingir um nível de hipertrofia similar ao de treinos mais intensos com treinos menos intensos, esses treinos eles precisam ser mais volumosos, ter mais séries, mais repetições, serem treinos mais extensos. E se tem uma coisa que eu acho que hoje em dia quase ninguém tem sobrando, é tempo. Um outro detalhe que a gente também consegue ver muito bem na prática, trabalhando com pessoas que treinam de maneiras diferentes, ou até mesmo com a mesma pessoa fazendo metodologias de treino diferentes, é a densidade corporal. Sabe aquele aspecto de pele fina, de musculatura empedrada, densa, que os cortes aparecem, os ventres musculares aparecem? Esse tipo de físico ele é atingido de uma forma, não vamos dizer mais fácil, mas assim, de uma forma mais sólida, com treinos de alta intensidade, com treinos de intensidade mais elevada. Isso pode estar diretamente conectado com a relação de hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar, acúmulo de edema, acúmulo de líquido no tecido intramuscular, tudo isso gera uma correlação para que a gente acredite que treinos com intensidade mais elevada e com menos dano muscular e estresse metabólico criam físicos mais densos com um aspecto de mais empedrado. Mas essa diferença entre hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar é um assunto que eu vou trazer aqui no canal em um próximo vídeo. Bom, agora que a gente já viu que intensidade é uma coisa muito importante no seu treino, você precisa aprender como que você vai definir essa zona de intensidade, pois sem isso você vai ficar à mercê da sua percepção subjetiva de esforço. Então pode ter dias que você está mais animado, você pega mais peso, dias que você está menos animado, você pega menos peso, e aí a gente acaba atrapalhando a sinalização hipertrófica da sua tonelagem total de trabalho. Isso acaba atrasando um pouco, prejudicando os seus resultados. E nessa parte eu não estou falando que você não deve ouvir os sinais que seu corpo te dá. O problema é que existe uma grande diferença entre os sinais reais que o seu corpo te dá para evitar uma lesão ou para a gente começar um período de deload, para você conseguir fazer uma supercompensação,
e o seu cérebro te sabotando, ou por estresse, ou por cansaço do trabalho, ou simplesmente porque você brigou com alguém, porque o seu humor não está tão bom, e aí por conta disso você acaba se sabotando e não treinando como deveria naquele dia. E definir uma zona de intensidade ideal vai evitar que isso aconteça, potencializando seus resultados. Para definir essa zona de intensidade, existem várias maneiras de fazer isso. Hoje eu vou trazer para vocês aqui duas maneiras. Uma mais complexa e, entre aspas, mais perigosa, e uma mais simples da gente aplicar no dia a dia de vocês. A primeira consiste basicamente em encontrar o seu 100% de uma repetição máxima. Como que a gente faria isso? Montaríamos o seu treino, escolheríamos os seus exercícios e a partir de então iniciaríamos o teste de uma repetição máxima em cada um dos aparelhos, ou seja, colocaríamos você ali no aparelho com uma média de mais ou menos 5 minutos de descanso para a gente ter o reestoque dos seus níveis de energia, a ressíntese do seu ATP, da sua via glicolítica, o restabelecimento do seu sistema nervoso central e faríamos séries subsequentes com esse descanso longo até que você conseguisse realizar apenas uma repetição, ou seja, no leg press que você conseguisse empurrar a plataforma e voltasse. Antes de eu dar seguimento, é muito importante eu pontuar que todas as metodologias de definição de zona de intensidade, elas têm prós e contras, e a gente vai ver isso aqui no decorrer do vídeo. Como a gente já vinha falando de teste de um RM, e como eu expliquei anteriormente, algumas coisas tornam essa metodologia não tão viável no dia a dia das pessoas que treinam. Primeiro, não ter um profissional do seu lado vai ser muito perigoso, porque a gente vai precisar chegar ao seu máximo de peso para uma repetição só. Isso para quem está desacompanhado ou para quem não tem tanta experiência e tanto refino de técnica no treino de musculação se torna um pouco perigoso. E um outro ponto que também tem influência negativa é o tempo que isso leva para ser feito. Pensa, você vai ter que descansar 5 minutos em média entre cada série e ir fazendo várias séries até que você consiga fazer apenas uma repetição. Isso vai ser extremamente extenuante e extremamente demorado para a gente fazer em todos os exercícios do seu planejamento de treino. E por fim, os resultados do teste de um RM também são muito afetados por fatores como, por exemplo, a alimentação que antecede as semanas anteriores ao teste e a qualidade do sono que antecede ali as semanas anteriores também. Pessoas que têm algum problema com sono na semana anterior, no dia anterior, ou que não estão se alimentando tão bem, podem ter ali uma certa subestimação no percentual de uma repetição máxima. Então, como um ponto positivo, a gente tem que é extremamente assertivo, a gente consegue ter uma boa definição de repetição máxima quando esse teste ele é bem feito. Porém, como contra, a gente vai ter um teste perigoso e que vai demorar bastante para ser feito e acaba não sendo tão viável de fazer no dia a dia. E a metodologia que eu recomendo para vocês utilizarem, porque ela pode ser feita de forma simples e prática, são as zonas de repetições limítrofes. Uma zona de repetições de 6 a 8 repetições vai colocar você para treinar com algo em torno de 80 a 85% do seu 1RM, ou seja, da sua uma repetição máxima. Zonas limítrofes entre 10 e 12 repetições vão colocar você para trabalhar com algo entre 75% e 80% da sua uma repetição máxima. Então, aplicando essa técnica de zona de repetições limítrofe, a gente consegue ter uma média da sua repetição máxima sem precisar de todo aquele teste, de todo aquele tempo, de ficar colocando aquela quantidade de peso para você fazer uma repetição só. Mas aqui vale salientar uma coisa. Para que isso seja preciso, você precisa estar realmente dentro da sua capacidade máxima na zona de repetições. Não adianta você definir uma zona de repetições de 10 a 12 se você colocar um peso que você conseguiria fazer 14, 15 repetições. É importante lembrar que você não pode fazer repetições a menos e nem a mais do que o que a gente definiu. Então, por exemplo, se você definiu uma zona de 10 a 12 repetições, colocou um peso e fez 13, 14 repetições, quer dizer que aquele peso ficou leve e você não está trabalhando dentro da zona de repetições definidas.
Se você definiu de 10 a 12 repetições, mas chegou na 7ª repetição, você falhou, quer dizer que você colocou mais peso do que o que deveria e a sua zona de intensidade está a mais do que aquela que a gente queria trabalhar. A partir daí você reduz o peso e vai aumentando gradativamente de acordo com o que for acontecendo o seu ganho de força. E como eu falei anteriormente, todas as formas têm pós e contras. E um ponto que é muito contra nesse caso da zona de repetições limítrofe é que pode existir tanto uma subestimação quanto uma superestimação por parte do praticante na hora de executar essas repetições ali. E isso acaba afetando diretamente a eficácia da metodologia. Mas se você fizer o controle das suas repetições por meio das repetições limítrofes e junto a isso você fizer o controle dos pesos que você utiliza em cada repetição, para a gente poder ir controlando aquilo e fazendo a progressão, eu garanto que você vai ter os melhores resultados que você já teve. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, tamo junto, let's bora!